Prepare-se para embarcar em uma jornada profunda de autoconhecimento e transformação. Neste vídeo, você vai descobrir como os hábitos moldam silenciosamente sua vida, suas emoções e até mesmo sua autoestima. Porque quando você muda seus hábitos e aprende a se amar, o mundo inteiro muda com você. Feche os olhos, respire fundo e por um instante imagine que a vida é como um livro que se escreve a cada segundo. As páginas já preenchidas contam sua história até aqui. Algumas páginas têm capítulos de dor, outras de superação. Algumas carregam lágrimas silenciosas, outras, risadas que ecoam na memória. Mas há uma coisa que talvez você nunca tenha parado para pensar: o autor desse livro é você. Sempre foi. E cada parágrafo, cada linha, cada detalhe, nasce das escolhas que você faz. E, entre essas escolhas, uma tem o poder de mudar absolutamente tudo: os seus hábitos. Porque, no fim das contas, somos o que fazemos repetidamente. E quando aprendemos a amar quem somos, então começamos, enfim, a escrever uma história digna de ser vivida. A vida não é uma linha reta. Ela é feita de ciclos, de repetições, de padrões. Muitas vezes, achamos que estamos parados, estagnados, mas, na verdade, estamos girando em círculos invisíveis que nós mesmos construímos. São esses círculos que, aos poucos, desenham quem somos, onde estamos e para onde estamos indo. E esses círculos têm nome: hábitos. São eles que ditam se você terá uma vida plena ou uma vida de arrependimentos. São eles que constroem seus dias, seus meses, seus anos, sua existência inteira. Charles Duhigg, em O Poder do Hábito, escancarou uma verdade desconfortável: 40% de tudo que fazemos não é fruto de decisão consciente, mas sim de hábitos. Isso significa que quase metade da sua vida está sendo comandada por programas que você instalou sem perceber. E aqui surge uma pergunta crucial: se você não escolheu esses programas, quem escolheu? Seus pais? A sociedade? Seus medos? Suas dores? Seus traumas? O mais inquietante é perceber que, muitas vezes, não somos vítimas da vida, mas prisioneiros de hábitos que construímos sem perceber. E, se você não parar para refletir sobre isso, pode passar décadas achando que sua vida é fruto do destino, da sorte ou do azar, quando, na verdade, ela é fruto daquilo que você repete todos os dias, consciente ou inconscientemente. Pense em um simples hábito matinal. Você acorda, abre os olhos, e antes mesmo de se dar conta, sua mão já procura o celular. Você desliza a tela, mergulha nas redes sociais, consome informações, vê notícias, compara sua vida com a de pessoas que nem conhece. E, sem perceber, começa o dia com ansiedade, com inquietação, com a sensação de que está atrasado para uma vida que nem é sua. Agora imagine-se, nesse exato momento, você criasse outro trilho. Você abre os olhos, coloca a mão no peito, respira profundamente e agradece, pela vida, pela oportunidade de mais um dia, pelo simples fato de existir. Imediatamente, sua frequência muda. Sua mente se acalma. Seu corpo entende que está seguro. E seu dia começa de outro jeito. É aqui que entra uma das maiores verdades que você pode aprender: pequenas mudanças geram grandes transformações. Mas o problema é que, na cultura da pressa, do imediatismo, da ilusão do sucesso instantâneo, fomos ensinados a subestimar o poder do pequeno, do simples, do quase imperceptível. A verdade é que a vida não muda em um dia, mas ela muda em um hábito. Ela não se transforma em um milagre repentino, mas no acúmulo de pequenas decisões tomadas, dia após dia, ano após ano. E há algo ainda mais profundo: não adianta mudar hábitos se você não se ama. Não adianta criar novas rotinas se, no fundo, você não se sente merecedor de uma vida melhor. O amor próprio não é um luxo, não é vaidade, não é egoísmo. É necessidade. É base. É fundação. Porque ninguém constrói um castelo sobre um terreno que não acredita ser digno. Ivan Maia, em Ame-se. Você, em primeiro lugar, traz uma reflexão poderosa: quando você se trata com amor, o mundo começa a refletir esse amor de volta. E o contrário também é verdadeiro. Quando você se negligencia, quando se abandona,
Quando se trata como última prioridade, o mundo aprende a te tratar assim. Quantas vezes você já fez tudo pelos outros e deixou de fazer por você? Quantas vezes disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes engoliu o choro, segurou a dor, silenciou sua própria voz para não incomodar, para não desagradar, para ser aceito? O problema é que, quando você se acostuma a se abandonar, sua mente começa a acreditar que você não é importante. E, então, surgem os padrões destrutivos: procrastinação, autossabotagem, dependência emocional, medo, insegurança. Tudo isso nasce no mesmo terreno, a falta de amor próprio cultivada ao longo dos anos. E, assim como hábitos físicos moldam seu corpo, hábitos emocionais moldam sua alma. Se você tem o hábito de se criticar, sua autoestima enfraquece. Se você tem o hábito de se comparar, sua identidade se dissolve. Se você tem o hábito de se negligenciar, sua vida se desorganiza. Charles Duhigg explica que todo hábito possui um ciclo: deixa, rotina, recompensa. A deixa é o gatilho, a situação que inicia o hábito. A rotina é o comportamento em si. A recompensa é o que o cérebro busca, seja alívio, prazer, conforto. Imagine que, toda vez que se sente triste, deixa, você come algo doce, rotina, e sente alívio momentâneo, recompensa. A questão é, o cérebro não liga para o que você faz, ele só quer a recompensa. Então, se você substituir o doce por uma caminhada, uma meditação, uma música que te eleva, o ciclo continua funcionando, mas agora, de forma saudável. E aqui vem uma revelação libertadora: você não precisa eliminar hábitos ruins. Você precisa substituí-los. O cérebro não gosta de vazio. Ele busca preencher. Então, cada vez que você tira um hábito nocivo, precisa colocar algo no lugar, algo que te fortaleça, que te cure, que te impulsione. Isso vale para tudo. Para quem fuma, para quem procrastina, para quem se sabota, para quem vive se criticando, para quem se abandona. O processo é o mesmo. A fórmula é simples, mas o caminho exige coragem, constância e, principalmente, paciência. E, talvez, o maior erro que cometemos é achar que amor próprio é um sentimento. Não é amor próprio, é um conjunto de hábitos. É o que você faz diariamente por você, com você e para você. Amar-se é escolher se alimentar bem, não porque a estética exige, mas porque seu corpo merece saúde. Amar-se é dormir o suficiente, não porque é obrigação, mas porque seu descanso é sagrado. Amar-se é se afastar de quem te diminui, não porque você é superior, mas porque sua paz não tem preço. Ivan Maia é categórico ao afirmar: quando você se trata como prioridade, você ensina o mundo a fazer o mesmo. E isso não é arrogância. Isso é dignidade. Isso é honra. Isso é respeito por si. Quantas vezes você olhou para si com olhos de amor? Quantas vezes se abraçou, se parabenizou, se acolheu? Talvez, hoje, isso te pareça estranho. Talvez sua mente diga: isso é bobeira. Mas reflita, se você passou anos, talvez décadas, se tratando com descuido, desamor e negligência, é óbvio que amar-se parecerá desconfortável no começo. Mas desconforto não é sinal de erro. É sinal de expansão. Charles Duhigg nos traz o conceito de hábito angular, aquele que, uma vez transformado, gera efeito cascata em toda a sua vida. Descubra qual é o seu. Talvez seja começar a acordar mais cedo. Talvez seja iniciar uma prática de meditação. Talvez seja exercitar a gratidão diariamente. Talvez seja, simplesmente, aprender a dizer não quando seu corpo inteiro quer dizer não. E aqui entra outro ponto crucial: não subestime o poder da consistência. O mundo te ensinou a buscar resultados rápidos, mudanças instantâneas, transformações milagrosas. Mas a vida real não funciona assim. A vida é feita de processos. E processos exigem tempo, cuidado, repetição. Pense em uma árvore. Ela não brota no dia em que é plantada. Ela cresce em silêncio, no invisível, no subterrâneo, muito antes de qualquer galho aparecer. Assim são os hábitos. Assim é o amor próprio. Assim é qualquer mudança real e duradoura.
E se, no meio do caminho, a dúvida bater, e ela vai bater, lembre-se, você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser constante. Não se trata de nunca falhar, mas de sempre recomeçar. Ame-se não apenas nos dias bons, mas principalmente nos dias difíceis. Quando tudo parecer pesado, quando o cansaço te consumir, quando as vozes internas tentarem te convencer de que você não é suficiente, olhe-se no espelho e, com toda a força que tiver, diga-se: eu sou suficiente. Eu mereço. Eu posso. Eu estou aprendendo. Eu estou crescendo. E eu não desisto de mim. Afinal, se você não estiver ao seu lado, quem estará? Se você não se apoiar, quem te sustentará? Se você não se amar, quem te amará da forma que você realmente merece? A mudança começa no invisível. No pensamento que você escolhe alimentar. Na palavra que você dirige a si. No gesto pequeno que você faz, repetidamente, até que ele se torne quem você é. Se você deseja uma vida extraordinária, comece hoje, aqui e agora, a fazer escolhas extraordinárias. Não extraordinárias porque são grandes, mas porque são consistentes, alinhadas, conscientes. Se você deseja paz, cultive pensamentos de paz. Se deseja amor, pratique o amor, começando por você. Se deseja prosperidade, trate-se como alguém próspero. Se deseja saúde, honre seu corpo com escolhas que nutrem, que fortalecem, que sustentam. E, acima de tudo, lembre-se, você não está quebrado. Você não é um problema a ser consertado. Você é uma obra-prima em construção. Você é semente, processo e florescimento. Você carrega dentro de si a capacidade de se reinventar quantas vezes forem necessárias. A vida não te deve nada. Mas você deve tudo a si mesmo. Você deve amor, respeito, cuidado, paciência, gentileza. Você deve a si a oportunidade de viver uma vida que te inspire, que te faça vibrar, que te faça acordar todos os dias com gratidão, com propósito, com alegria. Portanto, hoje, olhe para dentro e decida: eu escolho ser meu próprio lar. Eu escolho ser minha própria fonte de amor. Eu escolho construir, um hábito de cada vez, uma vida que eu tenho orgulho de viver. Porque, no fim das contas, o futuro não é um lugar onde você vai chegar. O futuro é algo que você cria, aqui, agora, no presente, com cada pequeno gesto, com cada pequena escolha. E, quando você entender isso, perceberá que o poder sempre esteve nas suas mãos. A revolução que você busca não começa no mundo. Começa em você. Você já percebeu que passamos a vida inteira buscando fórmulas mágicas, atalhos, respostas prontas, como se, em algum lugar, houvesse um segredo oculto capaz de transformar instantaneamente quem somos, o que sentimos e o que vivemos? E a ironia da vida é que o segredo sempre esteve aqui, dentro, bem na nossa frente, tão óbvio, tão silencioso, que quase ninguém percebe. Aquilo que você faz repetidamente molda quem você se torna. E aquilo que você permite define os limites da sua própria existência. É por isso que, enquanto você não aprender a cuidar de si como sua maior prioridade, nada do que fizer lá fora terá consistência. Você pode até conquistar coisas, ter momentos de alegria, experimentar picos de realização, mas será sempre um castelo de cartas, frágil, vulnerável, prestes a desmoronar a qualquer sopro da vida. A transformação começa, inevitavelmente, na forma como você se vê. Porque a verdade é que você não pode criar uma vida extraordinária acreditando, no fundo, que não merece. Você não pode construir hábitos saudáveis carregando a crença silenciosa de que não é digno de cuidado, de amor, de prosperidade, de plenitude. E talvez, essa seja uma das maiores prisões invisíveis que o ser humano carrega, a crença enraizada de que não é suficiente. E sabe o que é ainda mais cruel? Essa crença não nasce com você. Ela é aprendida. É absorvida. É plantada, muitas vezes, lá na infância, nas pequenas feridas que nunca foram curadas, nas palavras que você ouviu, nos olhares de reprovação, nas comparações, nas rejeições, nos abandonos emocionais que nem sempre foram intencionais, mas que deixaram marcas profundas. Então, antes de falar sobre mudar hábitos, precisamos falar sobre curar.
Por que ninguém sustenta uma vida nova se continua carregando dores antigas? E curar não é esquecer. Curar não é apagar o passado. Curar é olhar para sua própria história e dizer: eu não sou mais aquele que foi ferido. Eu sou aquele que escolhe, hoje, se libertar. E esse processo começa na consciência. Começa no momento em que você percebe que sim, você tem o poder de escolher novos caminhos, de criar novos trilhos, de escrever novas narrativas. E, acima de tudo, de se tratar com amor, com respeito, com dignidade. Ivan Maia reforça isso de maneira contundente: você não pode dar ao mundo aquilo que não dá a si mesmo. E isso é tão poderoso, porque muitas vezes buscamos amor nos outros, validação nos outros, reconhecimento nos outros, mas esquecemos que tudo começa no nosso próprio campo interno. Você só atrai, só mantém, só permite aquilo que acredita merecer. E aqui mora um ponto que poucos têm coragem de enfrentar. Muitas vezes, não é o mundo que te rejeita. É você que, silenciosamente, se rejeita. É você que se abandona. É você que se coloca em último lugar na sua própria vida. E, como reflexo, o mundo aprende a te tratar assim. A pergunta que ecoa, então, é: como mudar isso? Como romper esses ciclos invisíveis que, há tanto tempo, te mantêm preso num padrão de dor, de escassez, de autossabotagem? A resposta está nos hábitos. Porque, ao contrário do que te fizeram acreditar, você não muda sua vida com uma decisão grandiosa, com uma virada de chave mágica. Você muda sua vida nas coisas pequenas, nos detalhes, no que você faz quando ninguém está vendo. É quando você escolhe beber um copo de água em vez de mais uma xícara de café. É quando você escolhe se levantar e se alongar, em vez de permanecer imóvel no sofá. É quando você decide respirar fundo, olhar para dentro, e dizer a si mesmo: está tudo bem. Eu estou aqui por mim. E, então, lentamente, quase imperceptivelmente, sua realidade começa a se reorganizar. Seus pensamentos ficam mais claros. Sua energia muda. Seu corpo responde. Suas emoções se equilibram. Porque, quando você cuida de si, tudo ao seu redor começa, misteriosamente, a florescer. E não se engane, isso não significa que os desafios desaparecerão. Não significa que a vida se tornará um mar de rosas. Mas significa que você, fortalecido, centrado, nutrido por dentro, será capaz de atravessar qualquer tempestade sem se perder de si mesmo. Charles Duhigg explica que os hábitos não são apenas comportamentais. Eles moldam, literalmente, a arquitetura do nosso cérebro. Cada vez que você repete uma ação, cria conexões neurais mais fortes. Por isso, mudar hábitos não é só mudar comportamentos. É literalmente reconfigurar quem você é, a forma como pensa, sente e reage ao mundo. A chave, então, não está em tentar eliminar os gatilhos, até porque, muitas vezes, eles fazem parte da vida. Está em escolher conscientemente qual será sua nova rotina. E isso exige presença, exige consciência, exige uma decisão diária, quase sagrada, de cuidar de si. E, aqui, o amor próprio volta a ser protagonista. Porque, se você não se ama, sua mente vai sabotar qualquer tentativa de mudança. Porque, no fundo, ela continuará repetindo a velha narrativa: eu não mereço. Eu não sou capaz. Eu não sou suficiente. Por isso, o trabalho mais profundo que você pode fazer por si é ressignificar sua autoimagem. Olhar para si, ao invés de enxergar alguém cheio de falhas, de defeitos, de erros, enxergar alguém em construção. Alguém que, apesar das cicatrizes, escolhe, todos os dias, ser seu próprio lar, seu próprio porto seguro. E é interessante perceber que, muitas vezes, a dor que sentimos não vem do que nos falta, mas do que não estamos nos dando. Não é a ausência de amor dos outros que dói. É a ausência do nosso próprio amor. Não é a rejeição dos outros que fere. É a rejeição que fazemos de nós mesmos, toda vez que nos colocamos em segundo plano. A partir dessa consciência, tudo muda. Porque você começa a entender que não precisa esperar que o mundo te valide, que alguém te salve, que as circunstâncias sejam perfeitas. Você se torna, finalmente,
responsável por sua própria vida, por seu próprio bem-estar, por sua própria felicidade. E, então, surge uma nova pergunta: quais são os hábitos que, se eu cultivasse todos os dias, fariam minha vida florescer? Talvez seja dormir 1 hora mais cedo. Talvez seja começar o dia com silêncio e gratidão, ao invés de correr para as notificações. Talvez seja cuidar do corpo não por estética, mas por respeito a esse templo que te carrega. Talvez seja praticar a gentileza consigo mesmo, substituir a crítica incessante por palavras de encorajamento. Ivan Maia costuma dizer: a vida muda quando você para de se tratar como um erro e começa a se tratar como um milagre. E isso não é uma frase bonita. Isso é uma verdade transformadora. Porque, quando você se percebe como um milagre, começa a se nutrir, a se cuidar, a se honrar, e tudo ao seu redor começa a responder a essa nova frequência. E isso não significa que você nunca mais terá medo, que nunca mais se sentirá inseguro, que nunca mais irá falhar. Significa que, mesmo com medo, você escolhe se amar. Mesmo nas quedas, você escolhe se levantar. Mesmo na dor, você escolhe se acolher, se perdoar, se reconectar consigo. A verdadeira liberdade nasce quando você entende que não é refém do que aconteceu, do que fizeram, do que disseram, do que não te deram. Você é livre, porque é capaz, a qualquer momento, de escolher quem quer ser, como quer viver e quais hábitos quer cultivar. E, no fundo, a vida não é sobre controle. É sobre consciência. Não podemos controlar o mundo, as pessoas, as circunstâncias. Mas podemos, sim, controlar a forma como escolhemos nos tratar, nos cuidar, nos nutrir. E, acredite, isso faz toda a diferença. Imagine, por um momento, que você começa a se tratar como trataria alguém que você ama profundamente. Você prepararia alimentos saudáveis. Você ofereceria descanso. Você colocaria palavras de incentivo, não de crítica. Você permitiria pausas, silêncios, autocuidado. Você seria paciente, compreensivo, generoso. Por que, então, não fazer isso por si? Por que, então, não se tornar, a partir de hoje, o amor que sempre buscou nos outros? Charles Duhigg reforça que, quando um hábito muda, a vida muda. Porque hábitos são como trilhos invisíveis. Eles parecem pequenos, insignificantes, mas são eles que, no acumulado dos dias, dos meses, dos anos, te levam para destinos muito diferentes. E, aqui, talvez você perceba algo muito poderoso: a vida não te entrega o que você quer. Ela te entrega aquilo para o qual você está preparado. E estar preparado não é questão de sorte, de destino, de privilégio. É questão de hábito, de treino, de prática diária. A vida não responde às suas intenções. Ela responde às suas ações. Ela responde ao que você faz, não ao que você promete fazer. Portanto, hoje, olhe para a sua vida e se pergunte: quais são os trilhos que eu tenho reforçado? São trilhos de amor ou de negligência? São trilhos de autocuidado ou de autossabotagem? São trilhos de expansão ou de estagnação? E, se a resposta não te agrada, respire fundo e lembre-se: não há culpa aqui. Só há consciência. E, com consciência, vem o poder da escolha. E com a escolha, vem a transformação. Você não precisa mudar tudo hoje. Não precisa ser perfeito. Não precisa acertar sempre. Precisa, apenas, decidir. Decidir que, a partir de agora, você escolhe se tratar como prioridade. Escolhe se amar. Escolhe se cuidar. Escolhe construir, um hábito de cada vez, uma vida que te faça sentido. Porque, no fim das contas, você não está aqui para sobreviver. Você está aqui para viver. Para florescer. Para se tornar, todos os dias, a sua melhor versão, não a versão que os outros esperam, mas aquela que te faz acordar, olhar no espelho e dizer, com toda a verdade do seu ser: eu me amo. Eu me honro. Eu me escolho. E que esse seja, sempre, o seu ponto de partida. Porque, quando você se escolhe, a vida começa, finalmente, a escolher você também.